sabe? É tão gratificante, tão sem palavras. Você vê, eu fui atender uma jovem, ela já tinha me procurado 3 semanas atrás, quando na segunda-feira realmente ela travou, mas ela estava assim, já pelas capturas, já deu para a gente ver aonde estava o problema, né? Tanto que ela não pôde chegar até onde eu atendi, eu fui fazer um atendimento a domicílio. Quando cheguei lá, eu fiquei assustada, porque ela não conseguia nem virar a cabeça, sabe? De tanta dor na coluna. Colocamos ela na maca, mas ela gritar de dor. Me deu, sabe? Aquilo cortava o coração da gente. Mas daí, como eu já tinha feito a avaliação e já sabia onde estava o problema, 1 hora depois, eu disse que ela vai bem devagarinho, não força. E ela foi saindo devagarzinho, eu disse, fica sentada um pouquinho. Não, ela já foi levantando, pisou no chão e saiu andando. Gente, sabe que foi muito, muito, muito emocionante. A mãe dela chorou, a sogra chorou, a irmã chorou. Diz, isso aqui é um milagre. Olha, para mim é um alívio, eu fico muito segura quando eu consigo chegar no ponto certo, quando eu consigo, na avaliação, chegar no ponto certo. E aí você consegue aliviar e tirar a dor dessas pessoas. Para mim foi muito importante conseguir chegar nesse ponto certo, Ronaldo, assim. Eu tinha muita frustração antes. E agora, depois do mecanismo, com a avaliação que a gente tem lá dentro, é fantástico. Chegar no ponto certo é dar alívio para essas pessoas que chegam com dor pra gente, e elas às vezes chegam até assim, nossa, já fiz de tudo, não sei mais o que fazer, entende? Aí fala assim, não, o ponto certo é aqui, vamos ajudar. Para mim, é atender o paciente de forma clara e deixar ele sem dor, porque até então, muitas vezes, quando o paciente chegava para mim com dor, tipo, a gente tem muitas técnicas, que nem o senhor fala, mas às vezes faltava aquela técnica para diminuir a dor do paciente. E eu aí acabava me frustrando. Me frustrei muito, professor. Nossa, muito assim, ó. De muitas vezes fazer 10, 15 sessões de fisioterapia no paciente e o paciente ainda reclamar de dor. E hoje a gente já tem um respaldo assim na segunda sessão o paciente já chegar e assim, nossa, eu tô sem dor, ou melhorei 80% da minha dor. Então isso pra gente, isso é muito gratificante. Que eu cheguei no domingo, no sábado na casa dela e ela não conseguia nem levantar do sofá, porque ela tinha muita dor na parte do ciático e irradiava pela lateral da perna até o pé. E ela não conseguia mais ficar em pé. Se eu atendesse ela, a primeira coisa que eu ia fazer era uma massagem local nas pernas, né? Massagear aquele local, talvez não fazer ela sentir mais dor do que ela estava sentindo ali na região do ciático, mas sim, eu iria massagear ciático, sim. E querendo ou não, ia doer, porque ciático dói muito. E com certeza ela iria melhorar momentaneamente, né? Mas não iria resolver o problema dela. Naquele dia, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para ela e dizer, bom, vamos fazer uns toques proprioceptivos para ajudar nesse processo. E ela disse, mas me dói a perna. E eu disse, eu sei, mas vamos ver, né? Como é que vai ser? Ronaldo, eu fiz os toques proprioceptivos e eu pedi para ela levantar depois. E ela levantou. E ela caminhou. E eu disse, ó lá, ó. Diz ela, meu Deus, tá que nem Jesus, né? Levanta-te e ande. Olá, seja muito bem-vindo à aula 4 do nosso evento O Ponto Certo. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia miofascial restaurativa e terapeuta miofascial restaurativo especialista em casos clínicos de dor. E neste evento eu estou ensinando como você pode ter a segurança que você precisa para tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. E talvez se eu estivesse no teu lugar, eu estaria pensando,
a mesma coisa. Mas agora, de verdade, eu quero te agradecer de todo o coração. Quero agradecer de todo o coração a sua participação nesse evento e parabenizar o seu comprometimento, que tem sido muito especial. Meu Deus, é muito legal. E que energia boa você me passou nessas últimas 3 aulas desse evento. Que fantástico. E é fantástico, como eu já disse na aula 3, ver massoterapeutas, terapeutas manuais e profissionais do movimento, todos juntos, comprometidos com um único objetivo de tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. E não apenas isso, mas poder, através do ponto certo, devolver esperança e estampar novamente o sorriso no rosto de quem sofre com dores. Isso de fato não tem preço. E antes de mostrar a você o atendimento, na verdade, antes de mostrar a você as técnicas e explicar mais a fundo as técnicas, como eu prometi para você lá na aula 3, eu vou fazer uma breve revisão dessas últimas 3 aulas. Então, na primeira aula, eu mostrei que existem 3 erros que o terapeuta manual não pode cometer durante os atendimentos, principalmente a clientes, né? E especificamente a clientes que nos procuram com dores. E esses erros são tocar ou massagear o ponto certo da dor, ou seja, o terapeuta acaba fazendo isso por não ter conhecimento que o local da dor é apenas a vítima da disfunção e não a causa. O segundo erro, pensar apenas em músculos como partes segmentadas e desconsiderar que, na verdade, eles estão envolvidos por um tecido conjuntivo que é a fáscia. E dessa forma, então, não saber que a disfunção em um lugar indolor gera dor em outro local distante. E o terceiro erro, por não saber o conceito de dor, o terapeuta acaba apertando ou pressionando demais o cliente e, desse modo, faz com que ele sinta ainda mais dor. E finalizei essa aula mostrando a você, a aula 1 mostrando a você o que é a liberação miofascial no ponto certo da dor. Já na segunda aula, eu apresentei a você o jeito certo de chegar ao ponto certo da dor do seu cliente, pautando todo esse jeito de atender os clientes com dores em 3 pilares. Primeiro pilar, a fáscia, o segundo pilar, a avaliação e o terceiro pilar, a técnica. Inclusive, vou passar essas técnicas no detalhe aqui hoje. O primeiro pilar, que é a fáscia, eu apresentei ele a você na primeira aula, quando eu mostrei o que era a liberação no ponto certo. O segundo pilar, que é a avaliação, eu te ensinei de uma forma bem simples e bem detalhada na aula 2. E o terceiro pilar, que é o toque, você aprendeu ele. Na verdade, você viu ele na terceira aula, né? Quando eu fiz o atendimento a uma paciente que estava com dor no ombro, né? E agora eu vou ensinar ele para você. Eu vou ensinar essas técnicas agora no detalhe, né? E você vai entender ainda melhor como que a liberação, a técnica de liberação deve de fato ser aplicada. E o melhor, né? Hoje você vai aprender inclusive a respeitar todas as propriedades do tecido facial. Bom, e no final da terceira aula também, eu apresentei a você a ferramenta que vai te trazer a segurança que você precisa para tocar no ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. E que ferramenta era essa? O mecanismo X, ou seja, um método simples e muito assertivo para você tocar no ponto certo e ter a segurança que você precisa para chegar no final da sessão e ter de fato aliviado a dor do seu cliente, sem aquela coisa de, nossa, será que eu não piorei a dor dele? Nossa, será que eu de fato consegui melhorar a dor dele? Tá certo? E nessa aula 3 também, eu já aproveitei e abri as matrículas para a nova turma do Mecanismo X. Tá certo? Aproveitando aqui, eu vou dar uma oportunidade para quem não pôde visualizar as aulas ao vivo e visualizaram essas aulas no final de semana. Então,
eu vou dar uma oportunidade hoje, tá? Para quem só pôde assistir no final de semana, para aproveitar e entrar também na turma do Mecanismo X. Lembrando que eu vou revelar o valor aqui, e esse valor ele é até amanhã às 23h59, tá? Depois de amanhã às 23h59, acabou, tá bom? A minha equipe está colocando agora o link de matrícula aí no chat, tá? Aqui no chat, na verdade, e nesse link de matrícula você tem a possibilidade de fazer as matrículas tanto por cartão de crédito, parcelar isso em 12 vezes, ou você pode fazer isso no boleto, tá? Também em 12 vezes. Então, você tem 2 botões na página. Um é para o cartão, o outro é para o boleto. Não tem problema. O importante é que você aproveite essa oportunidade. Tá bom? Aproveite essa oportunidade. E de verdade, aproveite essa oportunidade até amanhã, às 23h59. Porque depois de amanhã, vocês vão ver, o preço vai subir. Agora, a gente tem alguns bônus, que são bônus por ordem de ação. Então, esses bônus têm um limite de inscritos, tá? E quem se movimenta e se inscreve primeiro, tem mais oportunidade de pegar, né, de adquirir esses bônus. Agora, eu quero que você entenda, se você assistiu a aula 3, você sabe quais são os bônus, né? Se você assistiu a aula 3, você está a par de tudo isso, tá bom? Está a par de tudo isso. Mas eu quero pedir a permissão rapidamente, mas bem rapidamente mesmo, de como esse curso está organizado e como é bacana a organização desse curso. Tá tudo mastigado, tudo mastigado. Então tem gente que fala assim, eu quero a placa de 1 milhão. Na verdade, a placa de 1 milhão é o cerne do curso. No curso você vai aprender a usar a placa de 1 milhão. No curso você vai aprender a aplicar as técnicas que estão aqui na placa de 1 milhão. No curso você vai aprender a fazer a avaliação que está aqui na placa de 1 milhão. No curso está tudo detalhado. Tá bom? E isso aqui faz muita diferença. Tá bom? Eu não vou ficar insistindo com você, comprar, não comprar. Assim, o fato é que o mecanismo ele está evoluindo em profissionais. E daqui a pouco, quem não entrou pode ser que se arrependa ou que comece, inclusive, a perder clientes, a perder pacientes para o teu colega que de repente tem entrado. Porque é uma forma bem diferente de olhar a dor do paciente. É uma forma diferente de entender o paciente. É uma forma diferente e segura de saber exatamente o que eu devo tratar desse paciente desde o primeiro, ou o que eu devo tratar neste paciente desde o primeiro atendimento. Então, eu de fato não perderia essa oportunidade, mas assim, de novo, eu não vou ficar aqui enchendo a sua paciência, tá? Eu já mostrei para você a oferta, já fiz tudo isso. Estou te dando uma oportunidade até amanhã às 23h59, tá? De manter o valor para você, isso é muito importante, tá? E manter os bônus, veja só, manter os bônus por ordem de ação. Pra você ter uma ideia, o curso, ele daria um valor, tudo que tem no curso daria um valor de mais de 8 mil reais. E daqui a pouco eu vou passar o valor para vocês e falar, cara, assim, compensa demais, tá? Compensa demais. E se você parcelar no boleto, onde você não precisa usar o saldo do seu cartão, meu Deus do céu, tá?
É assim, você vai pagar isso, um atendimento, você paga parcela, dependendo da região que você está. Ou ainda, dependendo da região que você está, 2 atendimentos paga parcela. E sobra dinheiro. Você fechar um pacote de atendimento do jeito que a gente ensina no Mecanismo X, a forma de organizar as sessões, que você pegar, 3 pessoas, se você fechar um pacote, você paga o curso. O retorno é muito certo. Tá? O retorno é muito certo. Muito certo mesmo. Tá bom? Então, veja que bacana que é. Quer ver? Só ver se vai apresentar. Só ter certeza que está aparecendo. Está aparecendo para você. Então, olha só. Essa aqui é a nossa plataforma. Tá? E aqui na placa, deixa eu voltar aqui para a placa. Veja que aqui na placa eu tenho assim, ó, bigode do umbigo para a direita. Isso aqui só entrando no curso para você saber o que é bigode do umbigo. Entendeu? Mas bigode do umbigo para a direita. Tá vendo aqui, ó? Bigode do umbigo para a direita. Aí você fala assim, ó, caraca, não, mas o que é esse bigode do umbigo? Bom, se você vem aqui no curso, na plataforma do curso, que ela tá toda na Nutror, se você vem aqui, você vai ter o módulo de ADT. Né? Aqui você tem o módulo de ADT. Tá certo? Nesse módulo, eu vou te ensinar a avaliar. Então você tem a aula 1, princípios e apresentação dos 19 arquivos. O que são os 19 arquivos? São os arquivos que você vai usar aqui. Né? Que você vai usar para avaliar. Que você vai usar a placa para avaliá-los. Né? Aí você tem aqui a avaliação estática, vista anterior, você tem a avaliação estática, vista posterior. Todas as aulas, elas vão estar liberadas, todas as técnicas, tudo vai estar liberado. A única coisa que não vai estar liberada de uma vez é esse módulo de avaliação para você não fazer confusão. Mas ele vai liberando, né, semana a semana, eu vou liberando as aulas aqui. Mas até chegar ele, você tem outras aulas para serem feitas. Você não vai começar direto aqui. Tá bom? Mas o que é legal? Você viu que eu falei do bigode do umbigo. Então aqui você aprende a avaliar. O bigode do umbigo é uma avaliação estática. Se eu clicar aqui, vai aparecer os módulos aqui do lado depois. Depois que você clica numa aula, todos os módulos ficam aqui do lado. Tá bom? Mas aqui tem a aula onde eu ensino sobre, né, as avaliações. Ó, a aula onde eu ensino. Se você olhar esse menino, você vê que ele está com o Fat Family para a esquerda dele. Family para a esquerda, ou seja, a cabeça dele está deslocada para a esquerda. Então, tá vendo aqui? Então eu estou dando a aula e explicando o que é cada avaliação. Se eu venho aqui, se eu pegar esse exemplo do Fat Family, ó, eu tenho aqui o Fat Family, em cima está escrito maior, onde está escrito que a letra é maior, é a disfunção, é a aberrância. Embaixo, em letras menores, está o que deve ser liberado. Aí você fala, como é que libera isso? Cara, é muito simples. Eu estou falando aqui de técnicas de avaliação de cabeça e pescoço. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, abro técnica de cabeça e pescoço. Aqui está cabeça Fat Family. Quando abre aqui, ó, as áreas que eu vou liberar. Área do peitoral, escalenos, né? Ó, esse aqui é o Econ, né? É o esternocleidomastoideu. Tá? Aí aqui o levantador da escápula. Né? Tudo certinho, tudo bonitinho. Todas as aulas. E aí você vai ver que se o Fat Family é a pior aberrância, que a gente fala que é a pior disfunção, você tem aqui exercícios. Que agora a gente tem essa lista de exercícios. Aqui na lista de exercícios, igual está escrito lá onde você acha a avaliação, na lista de exercícios você tem também cabeça Fat Family. E você já tem o link de exercício para você copiar, né? E mandar. Ó, vou copiar aqui só para vocês verem. Copiar o endereço do link. Vou colocar aqui do lado. Ó. Vai abrir um comercial. Né? Mas, opa, deixa eu voltar para cá. Só passar o comercial. Então, do mesmo jeito que tem na placa, tem na área de membros, ensinando a técnica, e tem
na lista de exercícios, o exercício que você vai enviar para ele. Porque às vezes a gente fala assim, mas que exercício que eu vou enviar para esse cliente? Eu não sei que tipo de exercício eu vou enviar para esse cliente. Ou você fala assim, eu sou massoterapeuta, eu não posso prescrever exercício, mas eu sou profissional de educação física. E quem está prescrevendo exercício para ele sou eu. Quem falou a quantidade de repetições que ele deveria fazer no exercício, olha aqui, foi eu. Então, eu estou dando aula para ele de qual exercício ele deve fazer. E por que é importante os exercícios? Porque se ele fizer os exercícios, ele vai se envolver no tratamento. E é importante que essa pessoa se envolva no tratamento. Entende? Então, tá tudo mastigado aqui, os exercícios. Quando você vai enviar para ele, você vai copiar, né? Você vai copiar aqui, as 3 linhas e vai dar um Ctrl V no WhatsApp dele. Vem, copia outras 3 linhas, dá um Ctrl V no WhatsApp dele. Tá? Então aqui, aqui estão os exercícios. Eu explicando para ele como que ele vai fazer o exercício. Arrumei a modelo. Olha lá. Corrigindo o erro, que não é para fazer isso no cotovelo, para manter o cotovelo estendido. Tá certo? Gente, não tem coisa mais fácil. E assim, a gente nunca fez a abertura do curso dando a possibilidade de você entrar nesse curso por boleto. Né? Então, assim, é uma oportunidade única. Única. Tá? Mas lembrando, o valor que eu estou fazendo, tá? Eu estou entregando vários cursos que custariam 8.000 e tantos reais. E tem um aluno meu, com certeza vai estar assistindo essa aula agora, que pagou todos esses cursos que eu estou entregando lá. E ele sabe que eles gastaram 8 pau. E eu estou entregando para vocês por um valor irrisório. De verdade. Porque você paga isso, assim, muito fácil. É só você ir lá, seguir as minhas orientações e fazer tudo certinho do jeito que eu ensino. Tá bom? Então eu quero lembrar você que o Mecanismo X é um curso, tá? Online de avaliação e liberação miofascial, onde eu te ensino como você pode chegar ao ponto certo da dor do seu cliente de forma simples e segura. Tá? E quando você chega no ponto certo, ou sabe qual é o ponto certo desde o primeiro atendimento, você sabe a forma que você deve aplicar a técnica. Porque ali eu te mostro. E aquilo vai estar literalmente na palma da sua mão. E você vai aplicar essa técnica não é em qualquer lugar. Você vai aplicar essa técnica na onde o corpo do teu paciente não está funcionando. Tá bom? Aonde o corpo do teu paciente não está funcionando. Tá bom? Quando você entra no Mecanismo X, o tempo de acesso é por 1 ano. Tá? É uma assinatura anual. Por que é anual, Ronaldo? É anual, sabe por quê? Porque se fosse um negócio vitalício, talvez você não ia seguir e não iria fazer. Porque é vitalício, você ia comprar e ia deixar lá. E como eu sei que o curso se paga muito rápido, é só você seguir o que está lá e seguir as aulas que você tem comigo quase toda semana, não é toda semana, tá? Mas é quase toda semana. Se você seguir o que está lá, você vai pagar esse curso brincando. Agora, se ele é vitalício, vai ficar lá. Eu tenho certeza que você não vai fazer. Por quê? A gente só faz e só valoriza quando existe um tempo. Existe um tempo para cumprir aquilo. Né? E como a gente tem essas aulas ao vivo, é importante que ele tenha um tempo. Tá bom? É uma oportunidade muito boa, não é enrolação. Tá? Sou eu mesmo que dou as aulas durante a semana. As aulas são bem legais e não é exceção de linguiça. Daqui 1 mês, você já não é a mesma pessoa que entrou no mecanismo. Não é. Tá? Então, quando você entra no curso, você tem a comunidade do Mecanismo X no Facebook, que é só para aluno ativo do Mecanismo X.
tá? E é uma comunidade de estudo. Ali a gente não aceita nada além de estudo. E se não seguir as regras para o estudo, sai fora. Tá? Sai fora. Sai fora. Tá bom? Outra coisa que a gente entrega no mecanismo são essas aulas semanais, né, pelo Zoom, tá certo? E um outro ponto que a gente entrega é a plataforma, né, que é a Nutror, onde de fato está o curso. E todos os outros bônus, tá bom? Todos os outros bônus, tá? Agora, se você vem acompanhando as aulas, você viu que o mecanismo é um curso bem organizado e tem bastante aprofundamento. E não seria barato pagar tudo isso separado, né? Só as coisas que tem ali custam R$8.000. Né? Só as coisas que tem ali já custam R$8.000. Só que você não vai pagar pelos bônus. Você não vai pagar pelos bônus. Tá bom? Você não vai pagar pelos bônus. Tem alguns bônus que eu dei, né? Até na sexta-feira, né? E tem oportunidades que eu vou abrir para você aqui hoje novamente. Tá bom? Lógico que a gente também dá muita importância para quem participa ao vivo. Que fique muito claro isso. Mas eu vou dar também alguns benefícios para você que não participou ao vivo, que não pôde participar ao vivo, tá? E então você não vai sair perdendo. Mas quem participa ao vivo tem alguns benefícios a mais, tá certo? Quanto que custa o mecanismo X? Ele custa os R$8.000? Não, o mecanismo X ele não custa os R$8.000, tá bom? O mecanismo X ele custa 12 vezes de R$ 289,70. Esse é o valor que o mecanismo X vai estar a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã às 23h59. Então, quem entrar até amanhã às 23h59 vai pagar o valor que eu vou mostrar agora, tá? Quem entrar depois, tá? Quem for fazer matrícula na terça, aí o valor já vai mudar e vai vir para esse valor que eu estou mostrando aqui. Então, hoje, você não vai pagar 12 vezes R$ 289,70. Lembrando que você tem lá R$8.000 de curso. R$8.000. Tá? Eu não estou repetindo aquilo aqui, todos esses cursos, porque eu mostrei na aula 3. Aí eu estou entendendo que você que está aqui hoje, você assistiu a aula 3. Tá certo? Então você não vai pagar 12 de R$ 289,70. Até eu sei que esse valor, que o curso vale esse valor. Tá? Mas eu vou fazer algo ainda melhor. Porque eu acredito que nós, terapeutas manuais, podemos fazer desse mundo um mundo menos dolorido. Então, o mecanismo X, ele vai custar 12 vezes de R$ 179,70 por um ano de acesso. Veja, você tem mais de R$8.000 de curso. Você não vai pagar os R$8.000, tá? O curso custaria 12.289,70. 12.289,70. Você não vai pagar isso. Você vai pagar 12.179,70 por um ano de acesso, tá certo? Mas eu falei para você que eu vou te dar alguns benefícios. Vou te dar um benefício, tá? Que eu dei para quem estava ao vivo e eu vou ajudar você com um benefício parecido. Então, se você comprar até amanhã, às 23h59, ao invés de você ter um ano de acesso,
você vai ter 1 ano e meio de acesso. Por quê? Se o mecanismo ele custa 12 vezes de R$ 179,70, a gente está falando que o mecanismo ele custa, hoje, nesse valor, um pouquinho mais de 2.000. Tá? Se eu te der mais 6 meses de acesso, significa que eu estou te dando um pouco mais de R$ 1.000 de bônus ainda. Além de todos os bônus, né, eu estou te dando um pouco mais de bônus ainda. Só que você tem que entrar até amanhã, às 23h59. Tá bom? Tem que entrar até amanhã. Então, esse valor é especial para quem entrar até amanhã, às 23h59. Depois dessa data, o curso vai subir para 12.289,70. Tá bom? Veja, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Tudo que tem no mecanismo vai te dar segurança e certeza de qual ponto você deve tocar primeiro para aliviar as dores dos seus clientes. E eu ficarei de verdade muito honrado de ter você na família MacX. Então agora é você tomar uma decisão e se preparar para entrar nessa família, tá? Já a partir de hoje. Por que você não entra hoje? Já aproveita hoje, coloca o link aí. Minha equipe querida, coloca o link aí para essa pessoa aproveitar. E você quer fazer no cartão? Faz no cartão. Você quer fazer no boleto? Faz um boleto. Tá? O boleto ele vai ser 12 de 185,85. Tá? O valor do boleto é um pouquinho diferente, porque são empresas diferentes. Então, quando eu vendo no cartão, eu vendo na Eduz. Tá? E a Eduz eu consigo fazer 12.179,70. Quando eu vendo no boleto, eu vendo na TMB. E a TMB é 12 de 185,85. Tá certo? Minha equipe acabou de colocar o link aí. Clica nele e aproveita. Ah, não tenho saldo no cartão. Faz no boleto. Tá aí, é a oportunidade. Tá? E como eu falei já na terceira aula, Ronaldo, e se eu não tomasse decisão? Ué, você pode continuar do jeito que você tá. Tá? E tá tudo certo. Se tá tudo bem para você, tá tudo bem para mim também. Simples assim. Você pode sair correndo, né, já que você viu um monte de coisas que talvez seja novo para você e uma possibilidade muito legal, você pode sair correndo atrás de um monte de curso, de livro, para tentar criar algo próximo do que eu criei. Ou você pode vir para o Mecanismo X e conseguir a segurança que você precisa ou sempre quis para tocar no paciente no ponto certo, de forma simples e organizada. E às vezes até economizando muitos anos de sua vida. Tá bom? E o importante, né? Se por algum motivo você não gostar do Mecanismo X, e na próxima semana já tem uma aula ao vivo, né? E que, assim, essas aulas são espetaculares, tá? Se por algum motivo você não gostar, você tem 7 dias de garantia, tá? É incondicional. Por algum motivo você não gostar, manda um e-mail pra gente, ou vai lá na Eduz, né? E pede seu dinheiro de volta e tá tudo certo. Tá bom? Sem problema nenhum, de verdade. Tá? É isso. Né? É isso, não tem o que eu te falar mais. Tá? Ah, Ronaldo, será que eu vou aprender? Com certeza você vai aprender. Teve gente que começou do zero. Teve gente que entrou no Mecanismo X porque tinha uma dor, assistiu o evento, fez a avaliação que eu mostrei no evento, aplicou as técnicas, melhorou a dor e a pessoa entrou. Não era massoterapeuta, não era fisioterapeuta, não era profissional de educação física, a pessoa entrou. Tá? A pessoa entrou. Tá bom? Então, é isso. Eu vou abrir agora para a técnica. Eu vou explicar, né, isso na Simone. Presta muita atenção nas técnicas, que eu vou falar junto das técnicas as propriedades que a gente precisa respeitar quando a gente está fazendo uma liberação. Tá bom? E aí, preparado? Posso liberar a primeira parte? Posso liberar? Ah, e qualquer dúvida, a minha equipe colocou o WhatsApp, né, o WhatsApp da minha equipe mesmo, tá? Aqui no chat. Você pode entrar em contato por esse WhatsApp, tá? Ou,
se você entrar na página, que elas deixaram o link aí, no final da página também tem, tá? O contato. Ou ainda, se preferir, e você quiser que a gente entre em contato com você, eu vou pedir para minha equipe colocar aqui um link de um formulário. Preenche esse formulário. Nesse formulário tem uma palavra de ação, tá? Que minha equipe vai perguntar para você qual é a palavra de ação. Isso evita golpe. Então, se qualquer pessoa mandar um áudio para você falando assim: oi, eu sou o Ronaldo, agora eu baixei 80% do valor do meu curso, compra ele. Não caia nessa. Tá? Isso é golpe. Se alguma pessoa mandar um áudio para você, tá? Falando que é o Ronaldo e que eu baixei o valor do curso por algum motivo, eu não vou mandar esse áudio para você. Pode ter certeza disso. Tá bom? Então, a Simone colocou aqui, ó, o número do nosso WhatsApp. Esse é o número nosso. E tem o número da Duda, que eu acho legal colocar aqui também. Equipe, por favor, coloca o número da Duda aqui também, tá? Para que vocês tenham certeza que é a gente. E coloque também, ó, acabou de colocar o link do formulário. Esse link de formulário, aí você responde ele e aí a gente entra em contato com você. Tá bom? Só que aí a gente vai perguntar a palavra de ação que você colocou aqui no formulário. Então não tem erro. Tudo bem? Então o link do formulário, tanto a Rô quanto a Simone colocou aí agora. Beleza? Tudo bem? Podemos ir para a técnica? Preparado? Preparada? Bora lá. Bom, vamos lá, pessoal. O que você precisa entender? Uma parte muito importante aqui. Lembra que os adutores eu vou liberar do lado que a pelve estava mais alta. Ou, por exemplo, se eu joguei peso na perna direita, se eu flexionei o joelho direito, eu estou testando os adutores esquerdos. Então, se eu flexionei o joelho direito e meu umbigo foi para lá, significa que eu vou liberar os adutores esquerdos. Mas tudo bem, só para você entender, relembrar. Quer ver isso mais a fundo? Aula 2. Beleza? Então vamos pensar que os adutores da Simone que estão levantando a pelve é do lado direito. Tá bom? Se eu vou liberar os adutores do lado direito, eu vou liberar os abdutores à esquerda e vou liberar o peitoral também à esquerda. Então, os abdutores, que é a lateral da pelve, e o peitoral, eu vou liberar sempre do lado contralateral. Aqui os adutores estão bloqueados. Tá certo? Então, vou ser muito enfático nisso. Ela bloqueou os adutores do lado direito. Eu libero peitoral do lado esquerdo e lateral da pelve também do lado esquerdo. Ok? Ela bloqueou os dois lados dos adutores. Porque, e detalhe, né? Se a pessoa tiver os adutores bloqueados dos dois lados, a pelve dela está nivelada. Porque está os dois lados bloqueados. Aí a hora que ela fizer o teste, o umbigo vai para o lado daqui e o umbigo vai para o lado de lá. Aí você vai ter que liberar adutores dos dois lados, abdutores dos dois lados e peitoral dos dois lados. Tá bom? Isso é muito importante. Bora pra gente enrolar? Você pode dar uma mão aqui? Vamos colocar aqui. Beleza. Vou testar aqui, ver se tá legal. Tá legal. Muito bom. Simone, vamos fazer primeiro o seu posicionamento. Eu vou ensinar um jeito diferente do que vocês estão acostumados a me verem fazendo a liberação do adutor. Eu vou deixar essa câmera de cima para vocês verem como que eu vou posicionar a Simone. Então a Simone, se eu vou liberar os adutores do lado direito dela, ela vai deitar com o lado esquerdo dela para cima. Então ela vai deitar de lado, decúbito lateral, com o lado esquerdo para cima. Vai lá, Si. Isso, olha só. Ela deitou com o lado direito para cima, o lado esquerdo para cima, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa perna esquerda dela, eu vou flexionar o quadril dela e o joelho. E a perna direita, eu vou estender. Tá certo? Vou fazer isso aqui, ó. Tá? Só que se eu deixar o joelho dela aqui, ó,
apoiado na pelve, ela vai ficar alongando o glúteo aqui. E lembra, essa lateral da pelve, esses glúteos, principalmente a área lateral, teoricamente eles estão encurtados, eles vão ser liberados, que significa então que eles estão encurtados. E aí se eu deixar assim, vai ficar alongando e vai incomodar o meu paciente. Então o que eu faço? Eu venho com uma almofada, tá certo? E calço aqui, ó. Pronto. Calço aqui. Tá bom? Agora, olha que fácil a técnica. Olha como que é fácil. Eu vou vir aqui. Tem o côndilo femoral. Tá certo? Eu já vou mostrar mais de perto, tá? Tem o côndilo femoral. Eu vou colocar o calcanhar da minha mão esquerda, estou liberando a perna direita, presta atenção nisso. Estou liberando a perna direita, eu vou colocar o calcanhar da minha mão esquerda aqui, tá vendo? Logo acima do côndilo, e vou encaixar a minha mão direita aqui, ó. Tá certo? Isso aqui que eu vou fazer. Beleza? Esse é o toque. Presta atenção numa coisa. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Eu preciso respeitar, para que eu faça um toque eficiente, que dê resultados surpreendentes, eu preciso respeitar as propriedades do tecido conjuntivo. E quais são essas propriedades? Esterese, tixotropia, arrasto. Esterese, tixotropia e arrasto. Essas são as principais que você deve respeitar. Ronaldo, cada nome complicado. É muito fácil, quer ver? Esterese, você troca por acúmulo de energia. Então você tem que acumular energia no tecido. Tixotropia, lembra da gelatina? Você tem que derreter a gelatina. Então a tixotropia é tirar o tecido de estado de gel e levar ele para um estado de maior fluidez. Então, tirar do estado de gel e levar para o estado de sol. Então, o que é? A esterese, acumular energia no tecido. Isso vai gerar um aquecimento. Tixotropia, derreter o gel. E arrasto, ir na direção do bloqueio. Ou seja, o bloqueio chama arrasto. Bloqueio chama arrasto viscoso. Eu tenho que vencer esse arrasto. Por isso que eu acho a direção que o tecido está travado. Só isso. De propriedade, o básico é isso. Essas propriedades eu tenho que aplicar respeitando uma lei. Que lei é essa? A lei de Hooke. A lei de Hooke diz o quê? Se eu colocar muita força e muita velocidade, o que acontece? Ao invés de eu liberar o tecido, ele vai ficar mais rígido. E quantos por cento da elasticidade disponível do tecido eu posso usar, então, para não infringir a lei de Hooke? 20%. Eu vou ser isso para você na aula 1. E qual o alvo que eu quero atingir? A face superficial. Que eu mostrei na aula 1 também naquele esquema. Tem o pele, gordura subcutânea superficial, face superficial. Portanto, então, não existe liberação sem aprofundamento da mão. Mas para a mão aprofundar, ela só vai aprofundar se eu respeitar a lei de Hooke e se eu usar as propriedades. Ou seja, eu tenho que acumular energia no tecido, por isso que o meu primeiro passo é o contato. Eu tenho que saber a direção para a qual eu vou dar a tração. Isso é vencer o arrasto. E eu tenho que tirar esse tecido do estado de gel para o estado de sol. Ou seja, o tempo acumulando energia no tecido vai gerar o aquecimento. Então esse tecido vai derreter. Para derreter com eficiência, de acordo com as linhas de tensão desse corpo, eu peço um movimento. Tem coisa mais fácil que isso, gente. Tá? Tem coisa mais fácil. Agora vamos para a técnica. Agora eu já posso passar a técnica e você sabe o que significa passo 1, 2. E o 2, Ronaldo? Você não tem que esperar um tempo para acumular energia, que é o que eu chamo de passo 2 é a intenção. Você não tem que acumular um tempo para a energia. Você não tem que ficar um tempo para você poder acumular energia e gerar aquecimento? Tem. Para você ficar esse tempo, você tem que se manter concentrado, focado no que você está fazendo. A intenção serve para isso. Para te manter concentrado. Só isso. Tá? Então, Rô, chega aqui perto de mim.
Isso. Chega aqui, pega bem próximo para eles entenderem a técnica. Pega daqui, ó. Beleza, assim tá ótimo. Então, ó, eu tenho o côndilo femoral, que é essa bolinha aqui do lado da perna, tá bom? Vem logo acima, calcanhar da mão, tá? Sobrou um espaço aqui certinho que encaixa a outra mão. Vou fazer o contato. Para que serve o contato? Para acumular energia. Para que eu acumulo energia? Para gerar calor. Para que gera calor? Para aprofundar a minha mão. Só isso, tá? Beleza. Qual é o segundo passo? A minha intenção. Por quê? Porque eu tenho que ficar um tempo aqui acumulando energia, tá? A intenção vai estar sempre ligada ao que eu quero que aconteça com o meu paciente. E ela serve para me manter focado naquilo que eu quero e para me manter concentrado. Então, tá bom? O terceiro passo é a direção. Por que a direção? Para vencer o arrasto. Onde está travado? Ó, para baixo está solto, bem solto. Ó. O Simone está travado para cima. Eu não tenho que usar só 20% para cima, então? Ó, 100%, metade desse 100%, ou seja, metade da elasticidade disponível da pele. Então, o máximo que a pele estende, estica, é 100%. Metade disso é 50%. Metade da metade é 25%. Um pouquinho menos da metade, que eu falo totozinho, é 20%. Tá? E o quarto passo é o movimento. Ela vai fazer uma leve flexão de joelho na minha direção. Não vai bater em mim. E volta-se. Tá vendo? Qual o detalhe aqui? Parou? Qual o detalhe aqui? O detalhe aqui é que você só vai dar a traçãozinha, que é os 20%, e pedir o movimento para ela depois que você sentir que tua mão afundou no tecido. Se você fizer força, desrespeitar essa lei de Hooke, tua mão não vai afundar. Então, a pressão que você coloca aqui nada mais é do que simplesmente o peso da sua mão. Você não aperta e você não tira o peso da mão, simplesmente encosta tua mão aqui. Simplesmente encosta a sua mão aqui, não aperta. Se apertar a gelatina, você despedaça ela toda. Você não derrete, você quebra ela toda. Eu não quero quebrar. Entendeu? Olha que legal, chega aqui, Rô. Ó, eu vou tirar a minha mão pra vocês verem, ó. Ó. Viu que tinha afundado? Chegou até a colar, ó. Fica todo vermelhinho, ó. Olha que legal. Por quê? Afundou no tecido. Tá bom? Então, é esse momento, afundou no tecido, agora sim eu vou dar o totozinho para cima, que é o terceiro passo, e vou pedir a flexão do joelho. Vai assim, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tiro mais esse totozinho. Eu mantenho aqui esse totozinho. Tá bom? Aí a cada 30 segundos eu peço para Simone fazer o movimento de flexão de joelho de novo. Detalhe, os primeiros 5 movimentos eles são extremamente importantes, sabe por quê? Porque você percebe a rigidez do tecido. Até que hora que você vai pedir no movimento de 30 e 30 segundos? Até perceber que a rigidez do tecido diminuiu. Simples assim. Não tem segredo. Não coloca pelo em ovo. Se você sentiu tua mão tremendo, é porque você está colocando força demais. Se você sentiu o teu braço duro, é porque você está colocando força demais. Tá bom? Não coloca força demais. Tô sendo claro? É só encostar a mão. E perceber. Ó, quando ela faz o movimento, faz de novo assim, ó. Eu percebo como está rígido o tecido dela. A hora que eu perceber que esse tecido está molinho, acabou a liberação. Ou, ai, Ronaldo, eu não consigo perceber que está molinho. Lembra que não ia para cima? A tração não ia para cima. Olha aqui, ó. Olha como é que está agora. Vai para cima e para baixo. Se vai para cima e para baixo, eu venci o arrasto. Eu consegui ganhar a tixotropia. Eu tirei o tecido de estado de gel para sol. Tá certo? Então, o da Simone já liberou. Ó, facinho. Facinho. Não ia para cima. Faz mais uma vez, sim. Olha que fácil. Aí você sai devagar. Devagar. Ó as mãos do cristão aqui, ó. Ó que legal. Esse afundou, hein? Agora presta atenção.
Presta muita atenção nisso. Meu cristão, minha cristã. Presta muita atenção nisso. Acabou a liberação? Peça para o paciente, ela já está de lado. Peça para o paciente sentar na maca. E peça para ele encostar os pés no chão. E vem assim e pergunta, ó, você está zonza? Se tiver zonzo, não levanta, beleza? Ela não está zonza. Então eu peço para ela levantar. Parou. Ela vai sair andando? Não. Vou perguntar de novo, você está zonza? Se ela não está zonza, então pode andar. Ronaldo, para que anda? Para fazer a reintegração do sistema. Tá? Para o sistema entender por que foi tocado. Por que eu toquei nele. Não está zonzo não, né? Ah, bom. Deu uma balançada ali. E aí? Entendeu a liberação do adutor? E você deve estar se perguntando assim, Ronaldo, mas lá, a paciente que você atendeu na aula 3, você fez a liberação de uma forma diferente. E aí é que está a questão. Não interessa o jeito que você faz. Interessa se você está no ponto certo, no ponto que não está funcionando direito, e você descobriu esse ponto certo por meio da avaliação, correto? E se você, além de estar no ponto certo, você está respeitando as propriedades. Então, se você está tocando no ponto certo e está respeitando as propriedades, está tudo certo. Por quê? Eu não estou liberando um músculo. Eu estou influenciando um tecido. Então, você prestou atenção no que eu expliquei? Pele, onde eu toco? Pele. Depois, gordura subcutânea superficial. Depois, fáscia superficial. Então, é aqui que eu quero influenciar, não é um músculo. A gente usa o nome do músculo só para te dar uma referência. Mas o que eu libero não é o músculo. Tanto é que eu não me importo com origem e inserção. Porque não é ele. Eu estou querendo influenciar aquele tecido que permite aos outros tecidos deslizarem uns sobre os outros. Porque quando eu perco esse deslizamento, a distribuição de força tensional fica prejudicada. Tá vendo? Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vem aqui na internet mostrar uma coisa para você. Mostrar um método para você. E você vê que tudo está bem organizado. Por isso que eu quero que você faça parte. E eu quero que você faça parte dessa nova turma do Mecanismo X e tenha resultados incríveis e surreais como este da Neide que eu vou mostrar agora. É bem rapidinho e já vou entrar com a segunda técnica, tá bom? Olha isso aqui, se não é incrível. Se a gente não tem que se emocionar com o resultado desse aqui. E ó, já venho com a técnica 2. Tem uma senhora de 70 anos que ela me procurou e disse assim, olha, faz 2 anos que eu fiz uma cirurgia da coluna e da hérnia de disco, e não sarou, eu voltei várias vezes ao mesmo médico, e depois de muito voltar ao médico, ele disse para mim assim, ó, se prepara, porque o seu futuro é cadeira de roda. E aí essa mulher estava deprimida, porque a cirurgia não parou a sua dor, ela não conseguia caminhar, não conseguia fazer nada que tivesse movimento. E eu, então, fiz a avaliação dessa senhora, né, comecei a aplicar as técnicas da nossa tabela maravilhosa, e com 4 atendimentos, essa mulher falou assim para mim, Neide, eu me matriculei na natação. Essa mulher ficava deitada diariamente, esperando ir para uma cadeira de roda. E no 5º atendimento, ela falou assim, olha, não tem mais dor nenhuma. Mais dor nenhuma. Eu fiquei muito feliz. E isso já faz uns 4 meses. Essa semana, ela apareceu lá onde que eu trabalho. Ela foi procurar outro profissional de beleza, né? Que lá há vários profissionais. E aí eu conversei com ela. Falei, como você está? Ela falou assim, vixe, tão maravilhosa. Ó, agora fui na igreja, depois fui no mercado e voltei a pé. E estou aqui conversando com você sem dor nenhuma. Tá vendo? É isso que a gente quer. Né? É isso que eu quero que aconteça com as pessoas que você atender com o Mecanismo X. Eu quero cada vez mais colecionar depoimentos como este. Tá? Por isso que quando eu falo nós vamos diminuir a dor do mundo, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de mais gente
nesse movimento. Espero que você caminhe nesse movimento junto comigo. Por quê? Senão, a partir de amanhã, você já não tem mais o contato comigo e você vai correr um grande perigo de não estar numa comunidade igual a comunidade do Mecanismo X, tá bom? Vamos para a técnica 2. Vou pedir para minha equipe mais uma vez aí colocar, na verdade, já fixar o link de matrícula, tanto do cartão quanto do boleto. Na verdade, é a mesma página, você entra lá, tem 2 botões, tá bom? Vamos para a técnica, parte 2 das técnicas. Aí eu fiz a liberação do adutor do lado direito. Eu tenho que fazer agora do abdutor do lado esquerdo. Assim, vai deitar de lado. Muito difícil essa liberação também, vocês não vão conseguir fazer, porque ela é muito difícil agora. É só ela deitar de lado. Se o paciente tiver o quadril largo, bem largão, coloca uma almofada entre os joelhos. Se não tiver o quadril largão, pode deixar sem almofada. Ah, não, mas eu tenho almofada. Então vai lá e coloca a almofada, cristão. Pronto, ó. Aí, ó. Tá certo? Vou chamar a minha câmera Grill aqui de novo e vou ensinar essa liberação que é bem simples. Pode vir, Rô. Pode chegar. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que você estiver fazendo liberação, em hipótese alguma, faça isso, ó. Tá vendo meu ombro? Você nunca vai deixar o seu ombro de brinco, pelo amor de Deus. Ó, sempre relaxado. Em vez de querer fazer acontecer, deixa acontecer. Tá bom? Não queira fazer acontecer. Deixa acontecer, meu cristão, minha cristã. Tranquilo. Tranquilo. Tá bom? Aqui é fácil, ó. Você tem a crista ilíaca do paciente aqui, ó. É fácil de localizar. Você vem mais ou menos uns 2 dedos abaixo da crista ilíaca. Coloca, de novo, calcanhar da mão, vai sobrar esse L aqui. Encosta a mão nesse L. Tá certo? Aqui, eu vou pedir um movimento para a Simone, que ela vai fazer o seguinte, ó. Rô, filma o joelho dela aí. Ela vai só separar um joelho do outro, ó. Só isso, ó. Baixa um pouquinho a câmera, Rô. Não, mas deixa ela retinha. Não, não. Só abaixa a câmera, Rô. Assim, meu amor. Isso assim. Vai, assim, ó. Só isso aqui, ó. Tá, ó. Esse é o movimento. Beleza? Agora volta aqui, Rô, por favor. O que a gente vai fazer aqui então? Então, achei a crista ilíaca. Venho 2 dedos abaixo, coloco uma mão, encaixa a outra mão aqui. Essa é a fase de contato. O que eu quero? Fazer o aquecimento acontecer, acumular energia para minha mão aprofundar. O segundo passo, o que é? A minha intenção, me manter focado naquilo que eu quero que aconteça. O terceiro passo, qual que é? É a direção. Para onde está travado? Para baixo está enroscando. Para cima está solto. Ó. Tá vendo que a hora que eu empurro para baixo e enrosco? Ó? Isso que eu falo. Quando libera, se eu empurrar para baixo, ele está soltinho. Na diagonal para baixo também está solto. Ó. Na diagonal para trás, está mais ou menos solto. Para baixo direto está mais travado. Então a minha direção vai ser para baixo. Tá certo? Então eu vou dar um totozinho para baixo. E o movimento vai ser aquele ali do joelho. 5 vezes. Beleza? As propriedades a gente usa da mesma forma que ensinou o doutor. Parou-se, agora não. Então eu vou esperar um pouquinho aqui. Minha mão vai aprofundar. Ronaldo, mas está por cima da bermuda dela, Ronaldo, e agora? Não tem problema nenhum. A única coisa é que você vai aprofundar um tecido a mais. Em vez de ser pele, gordura subcutânea superficial, face superficial, vai ser bermuda, né? Tecido da bermuda, pele, gordura subcutânea superficial, face superficial. Só isso. Vai fazer o mesmo efeito, tá bom? Ó, o Daci está bom para liberar hoje, hein? Tá fácil hoje, hein? Então, beleza, ó, já afundou. Eu vou fazer o meu totozinho. De novo, ó, 100%, 50%, 25%, só um totozinho de leve. Mantém aqui. Agora eu não tiro mais a tração. Faz o movimento se 1, 2, 3, 4, 5. O que eu tenho que prestar atenção aqui? O que eu tenho que prestar atenção aqui mesmo?
como está a rigidez do tecido embaixo da minha mão. Por quê? À medida que eu vou pedindo movimento de 30 em 30 segundos, eu quero que esse tecido vá diminuindo a rigidez dele. Isso vai acontecer mesmo, Ronaldo? Vai acontecer porque você está derretendo a gelatina. Você está querendo buscar o que eu chamei de tixotropia. Eu chamei não é o nome da propriedade, tá bom? Então, o que é a tixotropia? Derreter a gelatina. Separar os componentes sólidos dos componentes líquidos desse tecido conjuntivo. É isso. Tá? De novo, se 1, 2, 3, 4, 5. Esse tem gente que vai ficar zonza. Ronaldo, o glúteo está muito rígido. Eu não estou conseguindo liberar, está muito rígido. Faz isso aqui, ó. Ó, uma vibraçãozinha. Conta até 10. Ó. 6, 7, 8, 9, 10. É conta até 10. Não é fazer 10 vezes, tá bom? Só que toda vez que eu vibrar, eu tenho que dar o totozinho de novo. Presta atenção, ó. Ó. Totozinho. Espero ali os 30 segundos, né? E aí eu... Peraí, sim. Pouco eu peço o movimento. Aí eu pego e peço o movimento. Vai lá, Ci. 1, 2, 3, 4, 5. Soltou. Saiu devagar. Mesma coisa. Vou tirar a almofada daqui. Se senta na maca do jeito que você está aí. Encosta o pé no chão. E aí eu vou perguntar para minha paciente. Minha querida paciente. Você está zonza? Agora ela tá zonza, gente. Eu percebi que ela ia ficar zonza nesse. Bom, então vamos lá. Eu liberei adutores do lado direito, liberei contralateral. Os abdutores, no caso da Simone, do lado esquerdo, lembra que você tem que fazer a avaliação para saber o lado. Eu não vou repetir a avaliação aqui, porque a gente falou dela bem detalhada na aula 2. Beleza? Então, eu não vou repetir ela aqui. Mas eu liberei, no caso da Simone, o adutor do lado direito, o abdutor do lado esquerdo, que é a lateral da pelve, e vou liberar o peitoral também do lado esquerdo. Beleza? Tá zonza ainda, sim? Levanta, calma aí. Tá zonza? Pode andar então. Isso. O peitoral, do jeito que eu vou ensinar aqui, você pode fazer sentado. Tá? Vou até pegar minha cadeira aqui. Só alguns detalhes interessantes aqui no peitoral. Assim vai deitar em decúbito dorsal. Vou colocar a câmera de cima. Bom, você entendeu aí que a Simone, ela liberou mais fácil o abdutor do que o adutor. Por que aconteceu isso? Veja, toda vez que eu libero o adutor de um lado, eu libero o abdutor do lado contrário. Isso toda vez, isso é uma regra. A gente tem outras regras dessas dentro do mecanismo X. Então, se você pegar a placa de EDT e for lá nas aulas onde a gente ensina a avaliação do todo, onde a gente ensina o diagnóstico do ponto certo, onde a gente ensina a chegar ao X da questão, você vai ver que tem algumas combinações que elas sempre, combinações de técnicas, que elas sempre vão acontecer juntas. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Sempre. Então, adutor, abdutor é uma dessas. Provavelmente, a causa maior da disfunção da Simone estava no adutor. Por isso que ele demorou para liberar e o abdutor foi muito mais rápido. Tá certo? E o que acontece? Às vezes você fica lá 20 minutos. Esse é um exemplo. Fica 20 minutos numa técnica e as outras técnicas liberam rapidinho. Porque de toda a cadeia, porque a gente sempre vai trabalhar no mecanismo cadeias, né? Então toda a cadeia de técnica dessa disfunção, a pior disfunção estava no adutor. Entendeu? Então a outra liberou rápido. Poderia ser o contrário? Poderia. Tá? É uma cadeia. Então essa cadeia trabalha junto para distribuir força, para equilibrar a postura, para melhorar a eficiência de movimento.
E no caso da Simone aqui, o adutor estava pior. E às vezes pode se perguntar assim, Ronaldo, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir liberar dessa forma? Cara, é muito simples, é só tocar a mão. Entendeu? E outra, você não precisa pensar quais são as técnicas que você vai fazer. Só precisa fazer o protocolo de avaliação. E aí cada pessoa, ela vai ter um protocolo, mas o protocolo é o mesmo que você vai aplicar. E aí, a partir do momento que você aplica o protocolo, você lê o que está na placa e olha para a imagem que você está na mão do seu cliente. Entendeu? Então não tem erro. Não tem erro. Sabe? Então, se eu olho para o meu cliente, eu leio a placa aqui, ó, lateral mais baixa para a direita. Eu sempre leio em pergunta a placa. Tá? Um bizuzinho aqui para você. Eu sempre vou ler a placa em tom de pergunta. Então, eu tenho uma disfunção aqui que é pelve mais alta. Aí eu vou ler assim, ó, pelve mais alta à direita ou à esquerda, e olho na imagem do meu cliente. Se a pelve está mais alta à direita, eu não vou quebrar a cabeça. Eu vou vir aqui, ó, pelve mais alta à direita. E aqui embaixo está tudo que eu tenho que liberar. Ah, não sei, essa liberação tem um vídeo. E aí, eu posso passar algum exercício? Que tipo de exercício que eu faço? Já tem gravado. É só você enviar o link para ele. Entendeu? É muito simples. O aperto a gente já passou. Né? Nos 5 anos que a gente levou para construir, depois os mais 3 anos testando isso. Então, já está tudo aqui. Tá? E às vezes, Ronaldo, tem um exemplo de alguém que também talvez tenha pensado isso? Tem. Eu tenho uma aluna, né, que ela achou que ela nunca ia conseguir fazer. E ela foi lá e aplicou na cliente dela e melhorou. E ela, inclusive, se emociona falando isso. Ela se emociona falando isso. Preste muita atenção nesse depoimento. Meu nome é Suelen, eu sou personal trainer, sou de Valinhos. O workshop foi bem dinâmico. Eu sou uma pessoa meio ansiosa e ficar assistindo coisas é muito difícil para prender minha atenção, mas foi muito legal. Eu consegui de fato prestar atenção. Eu tinha vontade de assistir, ficava ansiosa pelo próximo dia, porque tinham coisas diferentes, métodos que eu nunca ouvi falar. E há 10 anos que eu tento tratar dores, né, as minhas, e nunca tinha visto nada parecido. Então aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha um receio de não conseguir dar conta, de não conseguir aprender, de desistir no meio. Eu já tinha comprado outros cursos, esse não foi o primeiro, eu abandonei. Eu começava a assistir e não. E meu medo era esse, investir e não dar continuidade, não dar conta da demanda. Tipo, é muita coisa para aprender, né? Eu achava que não ia dar conta, mas é muito fácil de aprender, é muito automático. Agora você já... sei, acho que a forma como você passa é muito simples pra gente entender, por mais que tenha muito conteúdo, né? Mas você explica, é automático. Você vai dormir pensando naquilo. Porque eu acho que você passou verdade. Não era só mais um marketing de compre meu curso e se dará bem. Eu acho que eu realmente vou chorar também. Mas eu percebi que você gosta disso. Que você realmente quer o bem da pessoa, sabe? Isso me emociona, porque eu também sou assim. Eu nem sei se eu vou conseguir realmente ganhar dinheiro com isso, porque eu quero ajudar os outros. Então, qualquer um que tá com dor, eu tô apertando. E eu acho que eu percebi isso em você, que você gosta, que você realmente faz porque você ama ajudar os outros. E eu me identifiquei, porque é isso que eu tenho pra mim há muitos anos. Eu quero ajudar os outros, entendeu? Eu sempre quis ajudar com dor também. Embora eu trabalhe como personal, mas eu sempre tentei ajudar de alguma forma. E aí isso veio para complementar. Acho que o primeiro resultado, o que mais me impactou, que me fez ver que eu realmente estava aprendendo, indo no caminho certo, foi minha aluna que eu cheguei para dar uma aula e ela estava travada da lombar. Eu falei, vamos fazer? Só que foi tipo, vamos fazer? Com medo. Eu achei que eu não ia conseguir. E aí eu fiz, tirei a foto do antes, daí eu falei, nem vou tirar do depois, porque eu acho que me melhorou, mas vou tirar, né? Aí na hora que eu vi, tipo,
quadril dela tava de um jeito, e daí na foto depois tava reto. Eu falei, caraca, eu consegui. E ela, nossa, tô sem dor. Quando você começou a subir escada, que ela não tava conseguindo, tipo, na hora. Eu acho que esse foi o que mais me marcou, porque foi o meu primeiro. E daí em diante, tipo, como se eu tivesse tirado um peso. Eu vi que eu consigo, sim. E aí eu acabo usando o método dos meus alunos e como cobaias. Mas eles pagam, porque eles falam que é o meu trabalho. Tá vendo? Que legal. Vocês perceberam que ela falou dos 7 passos que eu falei para você na aula 3? Então, eu ouço por meio da anamnese, eu observo por meio da avaliação postural, eu peço movimento para avaliação funcional, né? E aí eu vou e aplico a técnica. Só que depois que eu aplico a técnica, eu preciso reavaliar, foi isso que ela falou. E aí eu vou mostrar. Ela mostrou o antes e depois para a cliente dela e as coisas tinham mudado e a dor tinha melhorado. Tá? Isso é mágico. Você acha que essa pessoa vai indicar outras pessoas para ela? Com certeza vai. Entendeu? Com certeza vai. Né? Ah, Ronaldo, mas eu recebo o arquivo em PDF dessa placa? Sim, você recebe o arquivo em PDF dessa placa. Tá? E você pode imprimir ela tanto em A3, quanto você pode imprimir ela em A4. Né? Eu prefiro em A3, é maior, entendeu? Então você pode imprimir ela em A3, plastifica ela, né? Ela está aqui, ó, na aula 2, né, de avaliação, da avaliação do todo. Então tem aqui os arquivos, ó. A DT estática, que é a folha da frente, né? E a ADT funcional, que é a parte de trás. Aqui a gente tem também um livro, né, da teoria, como se fosse um livro, tem 230 páginas da teoria completa de ADT, e aqui também, né, a gente tem a lista de exercícios por aberrância, por disfunções. Então tá tudo aqui, ó. A placa você precisa imprimir, você pode imprimir em A3 ou em A4, eu, de novo, prefiro em A3, plastifica, por quê? Daí você não precisa ficar imprimindo e gastando papel. Você pega a caneta, escreve nela aqueles canetões, tira a foto para arquivar no seu computador, né? E apaga a placa. Você usa essa placa minha aqui que eu mostro para vocês, eu uso ela há muito tempo já. Há muito tempo. A minha, o que eu fiz? Eu peguei um PVC, fui num lugar que faz adesivo, é bem barato, né? A pessoa cortou o PVC do tamanho de um A3, colou, né, o adesivo da folha da frente, do PDF da frente, e colou o PDF da parte de trás. Né? E depois plastificou por cima. Colocou tipo um contact, aquele adesivo transparente, sabe? Aí eu risco por cima desse contact, apago e vida que segue. Entendeu? É bem prático. E, de novo, né? Você vai ter o desconto, você vai ter o desconto e ganhar 6 meses a mais de acesso. Se você, eu só assisti isso são aquelas pessoas que assistiram aula 1, 2 e 3 no final de semana, que não pôde assistir ao vivo. Então você vai ter a oportunidade de até amanhã, às 23h59, ter um desconto no valor e ganhar mais 6 meses de acesso. Até amanhã, às 23h59, beleza? Tá pronto aí para a parte 3 das técnicas? Bora lá? Só alguns detalhes interessantes aqui no peitoral. Assim vai deitar em decúbito dorsal. Vou colocar a câmera de cima. Espera aí, Rô, tô a câmera de cima. Espera aí um pouquinho. Assim vai deitar em decúbito dorsal. Eu vou pedir para ela flexionar os 2 joelhos. Por que flexiona o joelho, gente, nessa liberação? Porque eu quero deixar a linha menos tensa. A linha anterior. Se ela ficar com o joelho estendido, a linha anterior fica mais tensa. Então fica ruim para eu liberar. Sempre que eu for liberar o peitoral, eu vou deixar a perna fletida. Tá bom? Pode me ajudar agora, Rô? Olha só. Você nunca vai tocar na massa do seio da mulher. Nunca. Tá bom? Nunca.
Bom, então eu nunca vou tocar na massa do seio da mulher, eu venho da massa do seio até a clavícula, tá bom? O homem você pode tocar a mão inteira sem problema nenhum, tá certo? A mulher eu vou fazer isso aqui, ó. Vou encostar a mão aqui, tá bom? O movimento que eu vou pedir no terceiro passo é esse aqui, ó. Ó, como se ela estivesse fazendo supino com um braço só. Só isso, mais nada, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, contato. Agora você sabe por que existe contato. Para acumular energia, gerar aqui então um aquecimento. Esse aquecimento fazer minha mão aprofundar, tá? Depois que minha mão aprofundou, eu tenho que achar para onde está travado. Então eu vou ver para onde o arrasto está travado. Da Simone está para cá, ó. Tá nessa direção aqui. Vou vencer o arrasto, mantendo uma leve tração de 20%. À medida que eu vou dando tempo, né? Eu vou ficando aqui por um tempo, essa energia acumulada vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e eu começo então a derreter essa gelatina. Eu tiro essa gelatina do estado de gel para o estado de sol. Quem é a gelatina? O tecido conjuntivo. Tá? Ele aglutinou. Vamos pensar assim, aglutinou colágeno com ácido hialurônico. Ou, para ser mais técnico, aglutinou colágeno com substância fundamental. Agora eu quero derreter essa gelatina, tá? Então eu dou um totozinho na direção do arrasto, na direção do bloqueio, né? E vou pedir um movimento para as fibras se realinharem, tá certo? Quando o tecido sai do estado de gel para o estado de sol, é o que eu chamo daquele palavrão, como é que chama? Tixotropia, ou se você quiser falar, derreteu a gelatina. Pronto, tudo certo. Tá tudo certo. O que importa é que você entenda como é simples o negócio. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Cara, tá muito fácil para tocar no seu hoje. Já afundou de novo. Então eu vou dar o totozinho para cá, para onde tá travado, não. Já vou pedir um movimento para ela. Sempre mantenha a intenção. A intenção, que é o segundo passo, é muito importante. Nenhum momento perca a sua intenção. Sinta-se e descansa. Presta atenção. Fez os 5 primeiros movimentos, identifique como está a rigidez do tecido abaixo da sua mão. Tá bom? Espera ali uns 30 segundos. Cara, eu estou impressionado como tá fácil para liberar o da Simone. Tá vibe? É. E na quarta aula, não esqueça, a gente vai ter um atendimento ao vivo, tá? Usando o que eu ensinei para vocês em todas as aulas, tá? Eu estou falando aqui quarta aula, porque a gente inverteu, né? Eu coloquei o atendimento na terceira aula, né? E estou colocando a técnica aqui nessa quarta aula, tá bom? Como eu estou fazendo a transmissão da técnica, então por isso que eu falei isso, tá bom? Só para ficar claro aí, para não confundir, tá? Veja, gente. O maior obstáculo que você pode ter na busca pelo ponto certo, sabe o que é? Você mesmo. As suas crenças. Porque como a vida toda você foi trabalhado para acreditar que mexer no ponto da dor é a solução e o que te falta é técnica, o maior obstáculo para você chegar ao ponto certo é você. Sabe por quê? Eu te dei todo o passo a passo. E aí você vai ficar assim, mas será? Só que você talvez não faça. Quando você fala, mas será? Você se atrapalha. Vai e faz. Pelo amor de Deus, experimenta, cara. Isso é fantástico, mais uma vez. Olha. Já era, cara. Olha aqui, gente, ó. Pode parar, você já foi. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó, vai ficar, ó. Legal, muito bem. Deita de lado, senta lá. Gente, o da Simone liberou muito rápido. Mas pode ser que você vai atender uma pessoa e demore, tá bom? Às vezes demora 15 minutos cada técnica. É normal, tá? Ou às vezes você consegue fazer... Às vezes está tão rígido que você faz uma técnica numa sessão. Tudo bem, pode acontecer,
tá bom? O da Simone hoje foi rápido. Ficou zonza, assim? Então pode levantar e pode andar. Isso. Tudo bem? Sim. Gratidão. Entendeu? Tá vendo? É muito legal, gente. E o resultado é surreal, né? É surreal. Bom, nessas 4 aulas do evento, eu tentei te passar o máximo que eu pude passar. Vocês veem que tem cursos que a pessoa paga caro por esses cursos e às vezes nem tem o que vocês tiveram no evento. E eu quero que vocês continuem comigo, eu quero que você siga junto comigo na comunidade Mecanismo X e aproveite o desconto até amanhã às 23h59 e os 6 meses a mais de acesso também, além de todos os bônus que a gente já ofereceu, tá bom? E antes de ir, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Quero que, se possível, me siga lá no Instagram, siga aqui, assine aqui o meu canal, né? Para que a gente esteja sempre caminhando na direção de ajudar pessoas que sofrem com dores. E é por isso que eu sempre falo, né? Nós vamos diminuir a dor do mundo. E quero que você esteja junto comigo, tá bom? Eu vou deixar mais profissionais aqui falarem das suas experiências e espero que num próximo evento possa ser você que esteja aqui falando das suas experiências. Gratidão, gratidão de verdade, tá bom? Fico com essa galera aqui. No método de avaliação é o que mais me encantou no Mecanismo X, porque foi o que eu decidi mesmo fazer por conta da avaliação. A avaliação é muito diferente. Então estava faltando isso, sabe? Não é assim, eu acho que é isso, vamos tratar isso. Não. Você faz a avaliação, é isso e pronto. Faz a liberação e dá resultado. Meu nome é Cleide Latrova, eu sou fisioterapeuta, trabalho em São Paulo, na Zona Norte. A Cleide, antes do Mecanismo X, se sentia um pouco assim, faltando alguma coisa, sabe? Muito mais confiante, falante. A Cleide, depois do Mecanismo X, é outra pessoa. Acho que eu me tornei até um pouco mais chata. Posso explicar? Não, porque quando a pessoa vem pra mim e fala assim, nossa, por exemplo, eu operei o joelho, mas eu vejo que ela não faz dorsiflexão. Aí eu falo, mas não vai dar certo essa operação. Se você não fizer a dorsiflexão, não vai dar certo. E você vai voltar, vai continuar a ter dor no joelho, mais pra frente dor na lombar, na cervical. Por quê? Porque você não faz uma simples dorsiflexão. Exatamente assim. Então você tem lá a plaquinha, né, a ADT, e você aplica aquela plaquinha, faz as fotos, as capturas e pronto. E é isso. Simples assim. Eu me sinto muito bem em tratar meus pacientes porque a gente vai no ponto certo, né? Da dor do paciente. Da dor não, porque eu nem olho na dor, né? Eu olho a disfunção. O sintoma dele de dor, para mim, é só mais uma guia do que ele fala, você tá sentindo dor aí? Mas assim, primeiro eu preciso fazer a avaliação. Eu não falo nada enquanto eu não fizer a avaliação. E é assertivo, né? Assim que eu faço as capturas, é assim, eu explico direitinho para o paciente. E eu passo verdade, eu passo confiança naquilo que eu falo. Eu não fico gaguejando, não fico falando meias palavras. Não, eu falo o que é.
E de graça, às vezes. Eu falei assim pro paciente uma vez. Eu falei assim, no mecanismo X, a gente descobre tudo. Numa avaliação, nas 19 capturas que a gente faz, a gente descobre tudo do paciente. A gente só não descobre a senha do cartão. Então, hoje, no atendimento aos pacientes, né, então eu tenho uma percepção bem melhor, os resultados são bem mais potencializados. O paciente, ele sempre retorna, falando que já não sente mais dores, que tem um alívio grande na ansiedade, no cansaço, sempre traz grandes resultados, né? Eu sou Ana Cleide, reflexoterapeuta da cidade de Diadema, São Paulo. Sim, porque é feita uma avaliação e nessa avaliação nós encontramos o X da questão, né? O ponto onde se encontra a disfunção e daí eu posso ir naquele ponto e aplicar a técnica exclusiva para tratar aquela disfunção. Eu consegui chegar nos resultados com mais eficiência e segurança. Antes do mecanismo X, eu era menos segura, menos assertiva, né? E o mecanismo X agregou muito à minha vida profissional e ainda potencializou os resultados obtidos. Agora eu sou mais segura, eu me sinto mais segura, tenho mais repertório para conversar com o cliente, posso explicar melhor para ele a situação, o problema e também a solução. Também posso entregar mais resultados com rapidez, com mais assertividade, né? E é muito gratificante a gente ver quando o paciente retorna e fala que não tem mais dores, que o cansaço e a ansiedade diminuiu, que ele consegue movimentar, consegue fazer alguns movimentos, alguns trabalhos e não sente mais dor. Então é bem interessante, agora após o mecanismo, tudo isso que tem acontecido, né? Eu estou muito grata por isso. Valeu a pena, sim. O mecanismo X, ele contém muitos ensinamentos, né? Eu não sabia sobre a fáscia, não tinha nem conhecimento sobre a fáscia e pouco conhecimento dos músculos, né? E não sabia dessa interação da fáscia com os músculos e também não sabia os problemas que essa fáscia densificada poderiam causar e quais as consequências eles teriam, né? Eu aprendi no mecanismo essas consequências, aprendi os problemas causados e também onde localizar essas disfunções, para que a gente possa ir no X da questão, não apenas no local da dor, mas aonde está realmente o X, né? Onde fica aquela densificação e trabalhar aquele problema e ter realmente o resultado, porque a gente vai na causa, não na dor. Eu queria que eles atingissem o objetivo deles. Eu queria que a pessoa que o meu cliente que sofresse com dor no quadril parasse de sentir dor no quadril e a vida dessa pessoa mudasse, né? E a vida social dessa pessoa mudasse. Eu queria entregar resultado. E não é fácil entregar resultado sem você conhecer a pessoa que você está trabalhando de uma forma integral, né? Meu nome é Bruno, eu sou professor de educação física, sou formado desde 2013, moro no Rio de Janeiro, na capital. Olha, vou ser bem sincero, o profissional Bruno, antes de conhecer o mecanismo X, estava passando por uma crise muito profunda de identidade profissional. Estava trabalhando no automático, praticamente trocando atendimento pela remuneração. A cada dia que passava, eu tinha a certeza de que estava entregando o menos possível aos meus alunos, resolvendo o menos possível os problemas deles. Isso estava me gerando uma frustração muito grande. O profissional Bruno, depois do mecanismo X, é um profissional que olha para o cliente de uma forma totalmente diferente, a começar pela avaliação, que já era uma coisa esquecida há muito tempo por mim, nas primeiras aulas do mecanismo X, em querer fazer aquilo porque parecia difícil, parecia que
né, ficava procurando sentido. Depois que você começa a praticar e começa a olhar e repetir e assistir às aulas e retornar, você começa a entender a importância daquilo e fala, caramba, como eu estava trabalhando como profissional de educação física, como profissional da saúde, sem avaliar. Eu não ia resolver problema nunca, eu ia passar a vida inteira trabalhando em cima dos sintomas, eu não ia resolver o problema de ninguém. Então é uma transformação assim radical, é uma coisa que está mudando realmente a minha vida profissional depois de muitos anos. Agora eu me sinto, eu acho que eu tenho uma palavra para resumir como eu me sinto depois de passar a ser mais capaz de olhar e identificar o problema do meu aluno. Me sinto mais honesto, porque a partir do momento que eu consigo identificar onde está o problema e consigo mostrar para o meu cliente que existe uma solução, eu saio do ciclo vicioso que eu vivia de aparentar saber como resolver o problema dele, né? Então hoje eu me sinto profissionalmente honesto assim em poder entregar ao meu cliente a certeza de que eu estou bem próximo, eu sei qual é o problema e onde a gente precisa realmente trabalhar, né, para melhorar, para resolver e atingir o objetivo dele.